Fluminense acerta a contratação de duas jovens promessas e, além disso, duas novelinhas desse mercado de transferência têm novos capítulos que eu vou trazer aqui para atualizar vocês. E domingo, o Fluminense volta ao campo contra o Cuiabá, partida que deve marcar a reestreia de Thiago Silva com a camisa tricolor e tem já desfalque confirmado e algumas novidades que o Flusão pode ter nesse jogo. Muita informação, portanto, para você, tricolor. Desde já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e depois da vinheta a gente vai falar muito de Fluminense. A novela da venda do André tá ganhando cada vez mais capítulos. Isso porque a gente sabe que o Fulham da Inglaterra é o principal interessado na contratação desse jogador. A gente trouxe aqui a informação da Sky Sports lá da Inglaterra de que, no entanto, o principal alvo do Fulham para posição do André no mercado era o Scott McTominay, do Manchester United. O Fulham ofereceu 17 milhões de libras, o United recusou, pediu 30, e aí com isso o André voltou a ser uma prioridade. Teve informação lá da Inglaterra de que o Fulham teria oferecido 25 milhões de libras pelo André. A informação aqui do Brasil, do GE, é de que houve sim uma proposta do Fulham para o Fluminense pelo André, mas que o Fluminense fez uma contraproposta e ainda não teria recebido essa resposta. Essa informação do GE concorda com o que disse o presidente Mário Bittencourt ontem sobre o assunto, né? A gente trouxe aqui, ele falou que não existe negociação, que tinha uma proposta que foi feita de lá para cá, o Fluminense fez uma contraproposta e não teve resposta já há alguns 10 dias já, então já tinha um tempinho disso. Só que, apesar dessa declaração, o jornalista Sean Webley, do jornal HITC lá da Inglaterra, disse que o Fulham segue otimista em um acordo com o André e espera que o jogador viaje para realizar os exames médicos já nesse final de semana. Então, essa informação do Sean Webley dá conta de que, apesar dessa declaração do Mário Bittencourt, o Fulham tá otimista de que vai chegar a esse acordo com o Fluminense e com o André. Bom, para isso o Fulham tem que responder a contraproposta do Fluminense, tem que fazer uma nova proposta, porque enquanto não houver esse acordo, realmente o André vai ficar aqui, ele vai jogar contra o Cuiabá normalmente, né? Mas a gente sabe, né, que o André, o Fluminense conta com essa venda, a tendência de fato é que ele saia nessa janela de meio de ano, vai ser uma pena, mas é uma tendência do Fluminense nesse mercado, porque o clube precisa do dinheiro, né? Não é nem que o Fluminense quer vender o André, mas o Fluminense precisa do dinheiro, então vai ter que fazer essa venda. Infelizmente, é um jogador que vai fazer muita falta. Vamos ver se o Fulham faz a proposta, responde a contraproposta do Fluminense, chega nos valores que o clube deseja, e aí sim leva o André para jogar a Premier League nessa próxima temporada. Já que eu falei da possível saída do André, vamos falar da outra novela, que é o jogador que deve chegar para substituir o André. A gente sabe que o Fluminense está muito interessado na contratação do volante uruguaio Facundo Bernal, de 20 anos, que atua no Defensor Sporting lá do Uruguai, né? Um jogador com passagens pela seleção sub-20 uruguaia, também já chegou a ser convocado para a seleção principal do país, agora está na mira do Fluminense. O Defensor pediu cerca de 5 milhões de dólares para liberar o jogador, que tem multa rescisória de 6 milhões de dólares. O Fluminense fez uma primeira proposta de 2 milhões e meio e está aos pouquinhos ali aumentando para conseguir chegar no valor que seja interessante para o Defensor. A informação que a gente tem agora é da jornalista Aline Nastari, da TNT Esportes, dá conta de que o Fluminense já fez uma nova proposta ao Defensor de 3,6 milhões de dólares por 60% dos direitos do Facundo Bernal. Se você botar ali numa proporção, é proporcionalmente 6 milhões por 100% dos direitos do jogador. Então o Fluminense meio que faz uma proposta na proporção e aí deixa 40% para o Defensor, o que pode ser interessante numa futura venda, né? É um jogador de 20 anos com potencial de futebol europeu, então o Fluminense mantém uma porcentagem para eles, pode ser interessante para eles, né? Fica uma porcentagem lá com eles, para caso o Bernal se destaque aqui e seja vendido, eles ganham quase metade aí dessa negociação. A gente tem que aguardar para ver se o Defensor vai topar, né? Se vai aceitar ou não essa proposta do Fluminense. Facundo Bernal, a gente sabe, é um jogador que está interessado, ele quer vir para o Fluminense. O jornalista Márcio Nogueira, a gente trouxe essa informação aqui, já cravou que estava tudo certo entre Fluminense, Bernal e Defensor Sporting, mas segundo a Aline Nastari ainda não. E aí existe essa nova proposta que está sendo feita pelo Fluminense, a gente precisa aguardar a resposta do clube uruguaio, mas a tendência é que o Facundo Bernal venha ao Fluminense para ser reforço
nessa janela de meio de ano. Outros clubes que apareceram interessados, como por exemplo o Botafogo, desistiram da contratação, deixando o caminho livre para o tricolor. E falando das próximas 2 partidas do Fluminense, a gente tem algumas informações muito importantes aqui. Deve ter casa cheia contra o Palmeiras, e o Fluminense tem desfalque confirmado e outras peças que podem jogar contra o Cuiabá nesse domingo. Antes de eu te contar tudo isso, eu vou, claro, lembrar você que está ligado aqui na Central de correr no comentário fixado, porque por lá você encontra o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então o que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, você vai clicar no link que lá tá, e aí vai abrir o canal da Central no seu WhatsApp. Abrindo o canal, você vai apertar o botão seguir e a partir disso você começa a receber tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Combinado? Então tô te esperando por lá e vamos falar dessa informação muito importante. Quem trouxe pra gente foi o Marcelo Neves, lá do GE. Ele traz uma nova parcial de ingressos para Fluminense e Palmeiras na próxima quarta-feira no Maracanã, né? Esse jogo deve marcar o retorno de Thiago Silva ao Maracanã vestindo a camisa do Fluminense, e a torcida tricolor promete fazer uma grande festa. Já tem 32 mil ingressos já vendidos para esse jogo e o setor sul está esgotado, né? Falta aí um pouco menos de uma semana para a partida. A tendência é que o Fluminense consiga colocar aí seus 50 mil torcedores no Maraca para fazer uma linda festa para receber de volta o Thiago Silva e também, claro, né, empurrar o time rumo à vitória para sair dessa situação delicada que a gente vive no Campeonato Brasileiro. E falando do Thiago Silva, né, a estreia dele, né, a reestreia dele, deve, no entanto, ser contra o Cuiabá nesse domingo, né? O Thiago Silva já está apto, já está inscrito no BID e deve jogar já nesse domingo. O Fluminense tem essa urgência, né, de voltar a vencer, então o Thiago Silva vai fazer essa estreia mesmo que seja fora de casa. Mas tem jogador que não deve jogar essa partida, pelo menos é a informação que traz pra gente o jornalista José Ilan. Ele dá conta de que o Marcelo vai seguir de fora contra o Cuiabá. O Marcelo está se recuperando de um problema muscular e ficou de fora 2 últimos treinos, né? Já está chegando ao 4º jogo seguido que o Marcelo não joga, tá com esse problema físico e ainda não atuou com o treinador Mano Menezes, então o Marcelo deve ser desfalque para o Fluminense na partida de domingo. Agora cabe ver qual vai ser a decisão do Mano Menezes, né? Se ele vai colocar o Diogo Barbosa como titular, como ele fez na última partida, ou se ele vai optar pelo esquerdinha, que entrou bem contra o Criciúma, fez a jogada do gol do Cauã Elias, que deu aquele pontinho suado pra gente na última partida. A Netflu, sobre esse jogo, traz uma informação também importante pra gente, de que para ter Inácio e Serna, né, 2 reforços do Fluminense nessa partida de domingo, o Fluminense terá que inscrever os 2 jogadores ainda nessa sexta-feira. Vale lembrar, né, que tanto Inácio quanto Serna ainda não foram anunciados oficialmente como reforços do Fluminense. Ambos os jogadores já chegaram no Rio de Janeiro, já tá tudo certo, mas não houve ainda o anúncio oficial nas redes sociais do clube de que esses caras serão reforços. O Serna, inclusive, esteve essa semana lá no CT, né? Ele com o empresário dele, o Narciso Algamiz. O Narciso, inclusive, postou uma foto com o Marcelo, né? Ele parecia muito feliz na foto com o Marcelo e tal. Já tiveram lá no CT, então assim, tudo certo para a vinda de Kevin Serna e de Inácio pro Fluminense, mas ainda não foram anunciados oficialmente. O Fluminense, se quiser ter esses caras no domingo, liberados, tem que inscrever hoje. Tem que se inscrever hoje, na sexta-feira, porque pela regra ali da CBF, não daria tempo deles estarem aptos se não for hoje a inscrição desses caras. Quem já está apto para atuar? O Thiago Silva, acabei de falar sobre isso, e o Nonato também, né? O Nonato já foi anunciado oficialmente, já está no BID, poderá jogar domingo, caso assim seja do desejo do treinador Mano Menezes. Outro jogador que talvez possa jogar é o John Arias, né? O John Arias retornou ao Fluminense, se reapresentou nessa sexta-feira após um mês fora com a seleção colombiana, foi vice-campeão da Copa América. Ele se reapresentou hoje e a participação dele na partida de domingo ainda será discutida pela comissão técnica. Caso o jogador reúna condições físicas de ir a campo, ele vai ser relacionado e deve participar sim desse jogo, deve ajudar o Fluminense nessa partida tão importante do Campeonato Brasileiro. Então seja muito bem-vindo de volta, John Arias. Você fez muita falta no Flusão.
E o Fluminense acertou a contratação de 2 jovens jogadores, 2 jovens promessas. Eu vou te contar tudo isso, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que tá sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que tá ligadinho aqui na Central Fluminense a deixar um comentário falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Wilson de Vila Isabel, para o Adriano de Caxambu, em Minas Gerais, Dirceia Mota de São João de Meriti, da Mata de Petrópolis e para o Roberto Dias, aqui do Rio de Janeiro. Um abração para a galera ligada aqui na Central Fluminense, o convite mais do que reforçado para você, tricolor. Quer que a gente mande um salve, um abraço, dando o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessas informações, porque o Fluminense contratou essas 2 jovens promessas. Eu quero começar falando desse meio-campista chamado William Júnior. O Fluminense acertou a contratação dele, ele chega por empréstimo até o começo de julho de 2025 e o contrato tem uma opção de compra. Ele tem 16 anos e vai se juntar ao Sub-17 tricolor. O jogador estava no Nova Iguaçu e também já teve uma passagem de destaque pelo Tigres do Brasil. Vai se juntar, então, à famosa geração da Esquadrilha 07, que é a equipe do Sub-17 tricolor, jogadores nascidos em 2007, que é uma geração de muito destaque, né, com Gorgulho, zagueiro, com Riquelme Felipe, com Isaac, 2 meio-campistas, enfim, é uma geração que chama muito a atenção na categoria de base do Fluminense. O William Júnior chegando para Sub-17 tricolor aos 16 anos, tá chegando aí por empréstimo com opção de compra vindo lá do Nova Iguaçu. E é uma negociação muito similar, muito parecida com a de Jorge Amorim, que também é reforço tricolor, também para o Sub-17, também para a Esquadrilha 07. Outro jogador que vem do Nova Iguaçu para o Fluminense por empréstimo com opção de compra até o fim de junho de 2025. O Jorge Amorim tem 17 anos, estava no Nova Iguaçu e também tem passagens pela base do Flamengo. Ele estava na base do Flamengo até o final do ano passado, agora estava no Nova Iguaçu e chega ao Fluminense também para reforçar a Esquadrilha 07, o Sub-17 tricolor. O Fluminense fazendo, portanto, né, esse trabalho muito forte de captação de jogadores ainda na categoria de base, para, enfim, né, contrata na base que é mais barato, termina de desenvolver o cara para daí a subir ele profissional e nos dar muitas alegrias no futuro. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Desejo boas-vindas e toda a sorte do mundo ao William Júnior e Jorge Amorim, novos reforços do Fluminense na equipe Sub-17. Agora eu quero saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Quero que você deixe o comentário. Facundo Bernal tá cansado dessa novela, mas acha que vai ser um bom reforço pro Fluminense? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.